Ai, ai, vamos falar mais um pouco no nosso último episódio dessa série, para você poder saber um pouquinho da Tati. Você percebeu que a Tati começou o departamento, começou uma nova trajetória profissional no departamento pessoal, e esse departamento pessoal trouxe a Tati para os dias atuais, sendo hoje uma especialista em gestão de pessoas, porque ela continua estudando muito. Mas se você volta lá na história da gente mais, você vai entender um pouco mais das tramas relacionadas a essa minha parte profissional. Mas agora eu vou contar um pouco uma outra parte da Tati, que quase sempre a Tati não conta. Por quê? Porque ela acaba se familiarizando mais com a Tati profissional, com todos os dilemas de carreira que ela viveu. E quando ela olha para a Tati pessoa, ela começa a falar assim, será que tem coisa legal por aí? Tá, então hoje eu vou me desafiar a poder contar um pouco da Tati, gente, da Tati pessoa para você. Eu posso dizer que a Tati é uma pessoa obstinada, obcecada pelo sucesso. A Tati busca ser melhor a cada dia. A Tati gosta de romper as barreiras, gosta de fazer coisas impossíveis. Mas a Tati tem uma grande dificuldade, sabe? A Tati, ela é muito, muito ruim como doméstica, né? Como uma pessoa do lar, como administração da casa. A Tati é razoável quando se fala do papel de mãe. A Tati é razoável quando se fala do papel de esposa. A Tati é bem menos do que razoável quando se fala de filha. A Tati tem os seus dilemas e os seus fantasmas todos os dias. Uma das coisas que eu me cobro demais é para que eu possa me tornar cada vez mais uma pessoa melhor. E eu conheço muitas pessoas extraordinárias. Eu tive a oportunidade, o grande privilégio na minha vida de conhecer muita gente legal. De conhecer pessoas especiais em maternidade, como mães, pessoas especiais como pais, pessoas especiais como filhos, pessoas especiais na administração do lar. Essa minha vida me trouxe muitas pessoas especiais em vários papéis. E o que aconteceu comigo? Eu comecei, num determinado momento da minha vida, a me comparar com essas pessoas especiais. Entender que talvez eu não consiga chegar até a magnitude, né, a proficiência que eles têm quando eu estou falando dos seus papéis da vida pessoal e não da profissional. E eu comecei a me questionar em um dado momento. Poxa, será que porque eu dediquei tanto tempo, né, para a minha vida pessoal, quer dizer que para a minha vida profissional, quer dizer que a minha vida pessoal vai ser uma vida sem sentido? Tati, como assim uma vida sem sentido? Bom, vou contar os bastidores de tudo isso que aconteceu comigo, né? Para que eu pudesse trabalhar bastante e ter a minha jornada e as minhas empresas e tudo aquilo, eu precisei, primeiro, abrir grande mão de grande tempo com os meus filhos. Eu preciso confessar para vocês que eu não vi muito eles crescerem. Eu não tenho poucos, eu tenho 4. Tati, explica um pouco mais a história dos seus 4 filhos. Eu tenho o Bruno, que é o meu filho do primeiro casamento, quando eu engravidei aos 17 anos. Aos 23 eu me divorciei, porque eu entendi que eu queria uma jornada diferente para a minha vida. Me mudei para Bauru, com a grande oportunidade na área de recursos humanos. Volta lá no episódio da Gente Mais que você vai conseguir saber certinho isso. Aí eu fiquei 3 anos praticamente apenas trabalhando. Minha mãe ajudando eu cuidar do Bruno em Bauru. Ela ficava comigo em Bauru durante a semana. Aos finais de semana, ela voltava para Jaú para eu poder conseguir sozinha criar o Bruno. Com 26 anos, eu conheci a pessoa mais especial, talvez mais importante da minha vida até hoje, que foi o Rogério, o meu segundo marido, que ele odeia esse título, mas eu não tenho como dar um outro título para ele. Mas é o primeiro grande amor da minha vida, e isso acho que já vale, né? Bom, o Rogério chegou na minha vida, arregaçando tudo, chutando a porta e falando, eu quero casar com você.
Eu não quero uma coisa de mentirinha, eu não quero um namorinho, eu quero casar com você. O que eu preciso fazer para casar com você? A primeira coisa que eu fiz, ele me prometeu, eu falei assim, eu preciso que você cuide de mim. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu preciso me sentir cuidada. Você vai conseguir se responsabilizar por isso? Ele não duvidou na resposta. Eu vou cuidar de você pro resto da minha vida. E assim começa uma jornada de vida pessoal diferente daquela que eu tinha começado no início da minha vida. E por escolha, nós nos casamos. E o Rogério também vem de um primeiro casamento, onde o Rogério já tinha 2 filhos. Ele tinha o Pedro, o mais velho, e o Juan, mais novo. Pedro chegou em casa com 5 anos e meio para 6 e o Juan chegou com 3 anos e meio para 4. Foi assim que eu conheci os meninos. Eu tinha o Bruno de 6,5 para 7. Bom, esses meninos chegaram na minha vida. Eu olhei para eles e eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de criança aqui dentro desta casa? Uma casa de 3 cômodos, 50 metros quadrados, que eu tinha construído em Jaú. A gente começou a morar em Jaú, depois a gente voltou para Bauru, por causa de um desarranjo do último emprego que eu tive antes de abrir a Gente Mais. E com 26 anos, 3 filhos, um casamento novo, uma empresa começando do zero, eu tive que me esforçar muito para que não faltasse nada. Não era mais para 1, era agora para 3. E tanto eu quanto o Rogério entramos na missão de que a gente faria realmente a nossa vida valer a pena e que a gente contaria histórias mágicas para os nossos filhos quando eles crescessem, de tudo aquilo que a gente conseguiu superar de desafios para poder proporcionar para ele todas as oportunidades do mundo. E foi isso justamente que fez. Só que esse propósito me afastou dos meninos, porque dentro da minha carreira, e hoje a gente presta, a minha carreira, presta serviço para empresas praticamente do interior do estado de São Paulo todo, algumas empresas de outros estados, mas a maioria são empresas do interior do estado de São Paulo mesmo. Eu tive que passar muito tempo ausente deles. E aí, então, o Rogério foi mãe e foi pai dos meninos praticamente a vida toda. E a Tati era de vez em quando. Até porque, quando eles eram pequenos, a Tati não era chamada de mãe, a Tati era chamada de Tati. E o Rogério era chamado de pai. Então, quando a gente saía com todo mundo, os meninos chamavam pai, pai, pai. E quando eles tinham que falar comigo, eles chamavam de Tati. Inclusive, meu filho biológico também me chamava de Tati, porque ele convivia com os meninos e lá era tudo igual. A gente tratava todo mundo igual, tudo da mesma forma. Durante muito tempo, eu fui chamada de Tati. Até que aos 29 anos, 28 para 29 anos, eu engravidei do 4º filho, do João, que é o nosso caçula. E o João veio em um momento da empresa extremamente significativo, nós estávamos com muitos contratos e eu não tinha como me afastar da empresa. E aí eu descobri que eu estava grávida do João e eu comecei a me perguntar o que vai acontecer agora? E eu comecei a deixar um pouco Deus levar as coisas e acabou dando tudo certo. O João veio. E aí o João, desde pequenininho, começou a me chamar de mamãe, não de Tati. Então ele me chamava de mãe, os meninos me chamavam de Tati, todos chamavam o Rogério de pai. O tempo foi passando e eu confesso que eu fui vendo os meninos crescerem e isso me assustou muito, porque é muito rápido filho crescer. É como se você dormisse com eles pequenos e acordasse com eles homens barbados. E eu percebi que os meus filhos tinham crescido e que talvez eu não tinha feito o melhor papel de mãe que eu poderia, quando o meu filho mais velho, com 18 anos, falou: mãe, eu quero sair de casa. Eu falei: sair de casa? Como assim, menino? Tá maluco? Sair de casa? A gente não sai de casa aqui. Aqui a gente vai para estudar. Você vai estudar? Você vai estudar em outra cidade? É isso? Não, mãe, talvez eu não comece a fazer faculdade. Eu quero sair de casa. Eu quero voltar lá pra Jaú. Eu quero morar com o vô. Eu quero começar a minha vida lá. Aquele dia, confesso pra você, que foi um dos piores dias da minha vida. Porque todas as histórias voltaram e eu comecei a dizer: puxa,
O que será que eu fiz de errado? Por quê? Porque meu filho com 18 anos tá falando, mãe, eu quero viver longe de você. A gente já tava com uma casa boa, com algumas condições bacanas, de poder pagar estudos, de poder pagar para eles experiências internacionais. E ele me disse, mãe, eu quero sair de casa. E da mesma forma que aconteceu comigo em um determinado dia, mas eu saí grávida para me casar, o Bruno saiu para poder voltar para Jaú e morar com o meu pai. E aí eu comecei a me atentar um pouco mais sobre o que eu estava fazendo de verdade para aqueles meninos poderem de alguma forma quererem estar comigo ou não estar comigo. E aí então, a Tati, que continuou sendo e priorizando a carreira, começou também a ter alguns outros comportamentos diferentes, principalmente com os meninos, para poder se aproximar dos meninos. Aí, nesse inteirinho de tempo, a mãe da Tati ficou doente, a Tati conseguiu ter cuidados paliativos com ela, veio a falecer e ela começou a pensar, poxa, o que a Tati poderia ter feito diferente para a mãe dela que fez tanto por ela no começo da vida? E aí a Tati começou a entrar numa pilha muito grande de falar, tá? O que as pessoas vão falar de mim? Que eu sou uma profissional excelente, mas e como mãe? E como filha? E como esposa? O que vão falar de mim?